E aí, meu povo, como é que vocês estão? Ontem teve a festa, não aconteceu nada de mais, nada de uau na festa, digamos assim. Foi bem fraquinha. Teve uma coisinha ou outra ali que a gente vai comentar depois. E também falar sobre o raio do paredão falso, o que eu tenho a opinar sobre isso. Já vou adiantando que minha opinião não é muito boa, mas vamos lá. Bora comentar sobre Big Brother. Bom, já vou começar falando justamente do paredão falso, que o Tadeu anunciou aí, se eu não me engano foi sexta, eu acho que foi sexta-feira. Cara, a paredão falso é uma dinâmica que eu particularmente não gosto, nunca gostei, desde que eles começaram com isso justamente no Big Brother 16, olha que ironia. Então a gente já imagina quem que eles queiram que esteja lá dentro, assim como a maioria do público. Eu acho uma dinâmica que não me traz nada. É um alívio momentâneo pra edição ali, tipo, a pessoa voltou e tem a cara das outras pessoas que foram tombadas e tal. Mas a longo prazo no jogo é uma coisa que só deixa o jogo mais morno e previsível ainda. Tipo, você vai comemorar e vai ter conteúdo naqueles dias em que o paredão aconteceu, na volta da pessoa. Aí depois, até porque o favoritismo fica muito escancarado depois disso. O Arthur Aguiar foi pra esse quarto, a própria Ana Paula, a Gleice, que ganhou o Big Brother 18. Também tem gente que foi e não ganhou o programa, mas aí era uma questão de que os paredões que essas pessoas foram não envolviam o favorito, o que é uma coisa que pode acontecer agora também. Então eu fico muito chocado assim com gente que reclama de outras dinâmicas que também são ruins, tipo repescagem, a própria casa de vidro que acontece no meio do programa, mas em Deus o paredão falso fala que é uma grande coisa. Eu acho uma dinâmica fraca, enfim, já falei que não gosto. E a maioria das pessoas que quer é só pra ter a Ana Paula lá de novo por causa do Big Brother 16. O que é engraçado, porque tinha uma galera que acusava a Sarah, por exemplo, ou o próprio Babu, de estarem presos nas edições deles ainda, mas tem muita gente que parece que também não saiu do Big Brother 16 ainda. Tipo, gente, já foi, já aconteceu. Provavelmente a Ana Paula não vai e é isso. Mas eu entendo que eles precisam de alguma coisa pra cobrir o buraco no calendário, porque caramba, gente, teve 4 expulsões, se a gente contar do... Foram 4, PA, Solange, Capetinha... se a gente contar do Pedro como uma expulsão, também foram 4. Então é muita gente, precisa realmente de alguma coisa pra cobrir essa uma semana que ia ficar sem nada. Então eu entendo eles terem feito isso e ao mesmo tempo eu não tô oferecendo nenhuma solução aqui. Tô só reclamando, então eu sei que eles precisam fazer alguma coisa no calendário. Mas não gosto de paredão falso. Inclusive, olha só quem tá perigando ir pra esse paredão falso. Tá perigando a gente ter 3 pessoas do grupo que o público não gosta e a única pessoa que eles poderiam, que é não é do outro grupo, mas tá ali próximo e provavelmente se acontecer isso as pessoas vão votar nele, é o Breno. Imagina você ter um paredão falso com o Breno no quarto. Uma pessoa que ele até é inteligente, já tem os pontos positivos dele, mas ele é uma pessoa que não ia render porque ele é muito calmo, ele é muito posturado, ou ele ia voltar só jogando um debochezinho ou outro e dando sorrisinhos de canto de boca. Não ia ter auge nenhum. Ia ser um paredão falso bem jogado fora, digamos assim. Ou seja, que a produção também acabou escolhendo a pior semana pra fazer isso. Porque, por exemplo, se eles tivessem feito na semana passada, eles ainda tinha tido um efeito muito maior. Porque provavelmente a Milena ia estar lá dentro, o que ia ser interessante de ver, devido à personalidade dela e tal. E eles iam ter salvo a Maxiane por mais uma semana, que era uma pessoa que também rendia alguma coisa ali no programa. Então, acho que o timing deles foi o pior possível, porque essa semana o povo não quer colocar Ana Paula, Milene, etc. no paredão falso. No paredão. Eles não sabem que é falso lá. Se bem que já tem gente, enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Não sei se os espelhos falam, a psicóloga fala, o que tá acontecendo com esse povo. Aí a Samira ganhou a liderança, também não tinha falado disso. Bom, pelo menos não foi o Jonas de novo, né? Porque, caramba, a quarta vez acho que não tem mais foto, não tem mais tema pra festa do líder, não tem mais nada depois disso. De 3 lideranças seguidas. Essa liderança da Samira eu acho que é mais uma liderança do grupo, porque eu não acho que a indicação vai partir dela, mas enfim. Samira é uma pessoa também que eu acho que é só uma planta chorona, mas espero que essa liderança aí dê pra ela um estalo, mas acho difícil. Quando eles estavam ali no quarto do líder, a Ana Paula tava falando que
Se a Samira for indicar o cowboy, que é uma das opções dela, que a Ana Paula queria com certeza ir pra esse paredão, pra enfrentar o cowboy, porque ela já tem falado disso há um tempo. O Breno também tem falado que quer os dois no paredão e tal, pra ter esse embate. Que a Ana Paula disse que vai fazer de tudo pra ir pra esse paredão. Que se for pra ficar fazendo hora extra ali, então que ela saia logo. O Babu também falou a mesma coisa numa outra conversa depois, pra você ver o mental do povo. E se for pra ela voltar, então esse povo começa a respeitar eles mais. E eu falei, cara, criatura, vocês voltam deste paredão toda semana. Ele tá reclamando de, sabe, pelo amor de Deus. Essa mulher devia ser estudada mesmo. E eu acho muito esquisito, sinceramente, que essa semana ela queira ir pro paredão do nada, sendo que nas outras ela não tinha esse discurso. Enfim, não vamos ficar de teoria conspiratória, mas eu acho muito esquisito. Fora que, tipo, arrogância, né, gata? Pelo amor de Deus. Tipo, uma das coisas que eles mais falam é das pessoas não fugirem do paredão, não se colocarem lá. Sempre é criticado e apontado em discurso de eliminação pra quem não tenta se proteger e se defender. Aí a outra tá querendo se jogar no paredão, de novo, igual ela fez na Fazenda. Só não falou na cara dele ainda, porque senão ia ficar arrogância demais. Só que aí a diferença de perspectiva aqui fora. Ela é confiança, ela é confiante, ela é... Enfim, ela é uma mulher forte, blá blá blá. Bota essa frase na boca de qualquer outra pessoa, a pessoa pedindo pra ir pro paredão. Arrogante, soberba, meu Deus, tem que tirar, não sei o que, tá se achando demais. 2 pesos, 2 medidas, mas isso aí é trivial nessa edição. Sempre tem acontecido desde o primeiro dia. Tem também uma conversa no quarto do líder, que tava a Ana Paula, a Samira e a Milena. E a Ana Paula e a Milena estavam comentando que a Chay fica se fazendo de inocente, de... Ai, meu Deus, eu sou muito atucanada das ideias. Eu sou muito perdida, tadinha de mim. Falando que ela nunca entende nada de dinâmicas e tudo que acontece no programa, pra ela não poder se responsabilizar por nada. Eu tenho que concordar com elas aí, porque a Chay é um caso bem difícil. Eu acho que é exatamente o que ela faz várias vezes. Aquele último sincerão que ela falou que ela não entendeu, sendo que era uma coisa óbvia, e as pessoas estavam falando pra ela que ela tava fazendo o certo, entre aspas, tipo, que ela tava entendendo a dinâmica, e depois ela meteu essa que ela não entendeu. É o maior atestado disso. Aí a Ana Paula falou que a Gabriela tá fazendo a mesma coisa agora, porque ela viu que com a Chay tá funcionando. No caso, tipo assim, ela viu que a Chay voltou do paredão e ela começou a fazer isso. Não sei se é exatamente isso, mas pode ser que seja isso mesmo. É que a Gabriela tem essa personalidade, mas sabe, é coisa da menininha ali, então, né, às vezes a gente pode confundir com isso. Aí a Samira tava falando que a nova frase dela agora é, por conta que dela ter ganhado a liderança. Ai, os humilhados serão exaltados. Ai, meu Deus. Sabe quem falava muito isso na Fazenda? Ironicamente, Nádia Pessoa. Ela usava essa frase o tempo inteiro. Olha que grandes paralelos que a gente tá tendo nesse Big Brother. Ai, a Samira, gente, fui muito humilhada na festa. Ela falando que o Jonas tirou a garrafa de vodka da mão dela. Ai, querida, sabe, dá um tempo, sabe? Ai, essa moça... Ai, que preguiça dessa planta chorona. As pessoas vão arrastar ela pra longe por conta de torcida. Aff, Maria. Que coisa que a gente se meteu nesse Big Brother, né? É Juliano Floss, é Samira. Umas participantes que nos outros anos não iam durar 1 mês de programa e a gente tá tendo que aguentar eles até o final agora. Aí lá na varanda a Marciele tava conversando com o cowboy. E a Marciele falando que ela acha que a Samira indicava ela. Acho que a Marciele nem é uma opção. Mas eu entendo ela pensar isso porque elas viram que a Maxiane saiu, então faria sentido. Se bem que não indicaram o Breno na semana passada, depois da saída do Marcelo, então, né. Aí o cowboy falou pra ela que a Samira não tem opinião própria e ela vai fazer o que a Ana Paula falar pra ela fazer. Assim, até agora, eu ali falei no começo, quando eu disse da liderança da Samira, eu acho que o grupo vai direcionar pra ela o que ela tem que fazer de indicação. Até porque ela é uma pessoa que a opinião dela faz assim, sabe? Enfim, ela é meio sonsinha às vezes, tirando esses momentos onde, Jonas tirou a garrafa de vodka dela e não sei o que, às vezes ela tenta conversar um pouco com outro grupo. Mas enfim, eu não acho que vai ser uma opinião 100% dela, mas não acho que é a Ana Paula, eu acho que é o grupo que vai dizer quem ela tem que indicar. Aí a Samira tava no quarto do líder ali falando pra elas que ela acha que o outro grupo vai no Breno, pra ele ser a ponta fraca,
E aí ela acertou o Breno, até porque é óbvio, né? O Breno é a pessoa que perdeu o parceiro dele no jogo faz 2 semanas. Não sabe se leu porque não indicaram ele na semana passada ou não tentaram. E realmente o grupo do cowboy tava falando ali na varanda, que acho que eu vou estar aqui no roteiro pra falar depois, que o Breno era a opção deles de puxar caso ele tivesse algum contragolpe ou alguma coisa assim. E aí a Ana Paula falou: se o cowboy não puxar ela, vai ficar muito feio pra ele. Olha que coisa, é conveniente, né? Certas semanas ela não quer ir pro paredão com a pessoa, certas semanas se a pessoa não puxar vai ficar muito feio. É um discurso que ela usa conforme a onda vai batendo, a maré vem, porque não faz o menor sentido. Tipo, as pessoas não podem ter a estratégia delas de não querer comprar um embate, tipo, no paredão agora. Aí se não puxar vai ficar muito feio. Ela já tinha falado isso, por exemplo, com uma das lideranças do Jonas, que ela falou que se ele indicasse o Marcelo ia ficar muito feio. Mas ao mesmo tempo, certos paredões ela também não quer ir. Enfim. Mais uma vez, quando é pra ela ou com ela é válido. Aí quando é com os outros, aí não pode ter estratégia. Aí as pessoas têm que fazer o que ela quer que façam. Vai se catar, né, minha senhora? O boneco disse pro Babu que ele ainda tá preso na edição dele, no Big Brother 20, e que de lá pra cá muita coisa mudou. É uma coisa que muita gente tem falado aqui, falavam bastante da Sarah e era uma verdade, tem falado um pouco do Babu e também é uma verdade, de que ele tá muito preso no Big Brother 20. Porque de vez em quando ele fala disso, ele analisa as pessoas lá como se eles fossem arquétipos do que teve na edição dele, mas eu acho que isso é um pouco, sei lá, da cabeça das pessoas mesmo, tipo, você fica com a tua outra experiência um pouco demais em cima da tua cabeça, principalmente se você participa de 2 programas tão icônicos quanto foram o 20 e o 21. Então eu consigo entender, tipo assim, outras pessoas tipo Jonas, a própria Ana Paula, porque em vista do 20 e do 21, o 16 e o 12 não foram nada, gente. Então eu entendo um pouco eles estarem com isso muito na cabeça ainda. Aí o cowboy tava ali falando pra pessoal na varanda que elas, o grupo da Ana Paula, tava vendo que todo mundo tava jogando e que a Ana Paula ficou muito puta quando ela percebeu que a Solange Couto tava ignorando ela. E realmente, depois, quando ela percebeu que o grupo tava, no geral, tava ignorando ela, porque ela foi falar com a Solange não respondeu no quarto, ela falou que aí é uma coisa que, mais uma vez, é hipocrisia. Ela falando, as pessoas estão ignorando a gente, já percebi a estratégia, não sei o quê. Que coisa mais quinta série. De novo, ela pode fazer qualquer tipo de estratégia. Quando os outros fazem, que é uma estratégia válida de não dar munição pra eles, aí vira uma coisa quinta série. Depois estava todo o grupo do Jonas ali, Jonas, Cowboy, Marciele e a Jordana reunidos lá no varanda, que foi quando eu falei ali que eles disseram que se eles tivessem um contragolpe, eles puxariam o Breno. E aí, muito provavelmente, talvez a gente tenha Breno no paredão falso. Ai, que tristeza. Mas faz sentido pra eles puxar o Breno, sinceramente, porque olhando de um ponto de vista estratégico, de você ir com uma pessoa que talvez você ache que você possa vencer no paredão, e eles não sabem que é paredão falso, o Breno é a pessoa que perdeu o Marcelo 2 semanas atrás, tal qual o Marciele perdeu a Maxiane no último. Então você vê que ele não tá 100% do lado do grupo da Ana Paula ali, como talvez ele tenta fazer parecer agora. Então seria a peça mais fraca mesmo, apesar de não ser 100% do outro lado, para eles tentarem sobreviver, porque eles já sabem que eles estão lascados. Depois da saída da Sarah, da saída da Maxiane, enfim. Depois ali, voltando pro quarto do líder, o Juliano tava falando com a Ana Paula que a Gabriela se faz muito, pra eles notarem a postura dela, que ela é muito falsa. Aí a Ana Paula respondeu pra ele que ela é morde a sopra o tempo inteiro, mas o que ele tem que entender é que o Juliano tinha que entender é que já teve gente no programa forjando personalidade pra poder ganhar e deu certo. Só que pode dar muito certo, como pode dar muito errado. É por isso que ela, Ana Paula, acha que ela tem muita chance de estar cancelada. Tá, eu acredito que ela realmente acha que ela tem chance de estar cancelada depois de todos esses resultados positivos. Tá. Isso é outra coisa dela que me irrita muito. Porque, beleza, você não querer ser arrogante, falar que tá acima da crista da onda, beleza. Agora ela fica toda falando, toda hora falando, meu Deus, a gente pode estar cancelado, eu não sei o que o público pode estar achando. Ela já voltou de 2 paredões, a Milena já voltou de 2, a Samira já voltou de 1. A única pessoa dos 4 ali que não voltou ainda foi o Juliano, mas ganhou a porcaria do Bórum lá na primeira semana.
que inclusive foi o motivo do porquê que ele fechou tanto com ela, né? Que as pessoas pouco falam, porque antes ele cagava e andava pra Ana Paula, depois dele ganhar aquela porcaria daquele bórum no Sincerão, virou Deus no céu, Ana Paula na terra. Mas enfim. Ela realmente falou o certo ali, no sentido de que, tipo, pode dar muito certo forjar o personagem, como pode dar muito errado. No caso da Gabi em específico, eu ainda não consigo dizer se esse personagem, se essa coisa menininha dela é um personagem de fato, ou é ela, sinceramente. Porque é uma coisa muito... que às vezes é até teatral, então eu fico muito, sabe? E outras vezes parece que ela tá tão fixa naquilo ali, no como que ela age, que eu falo assim pra mim, gente, não tem como isso ser um personagem. Então com ela eu fico toda hora assim, sabe? Igual uma gangorra. Depois teve um momento engraçado, porque o Jonas e a Marciele, que já estão aí de flerte tem um tempo, principalmente depois que a Maxiane saiu e a coisa ficou... a estrada tá aberta, digamos assim, eles estavam ali, foram deitar na cama, deitaram abraçadinhos, perninha entrelaçada, ela deitando no peito dele. E no mesmo momento, o povo do quarto do líder, o grupo da Ana Paula, tava assistindo. Tava a Samira, o Juliano e o Breno no quarto. Aí quando eles viram isso, eles falaram, corre, chama a Ana Paula. Aí ela veio de toalha. Aí tava todos eles assistindo e falando, ah, meu Deus, não sei o que, ai, vai rolar. Aí falando, ó, chamando de talarica, falando que a coitada da Maxiane se lascou, da amiga e não sei o que. Assim, achei engraçado esse momento. Eles não estão falando isso, obviamente, porque eles se importam com a Maxiane ou qualquer coisa. É mais pra tentar queimar os outros dois por estarem ficando juntos depois que a amiga saiu. Mas assim, eu vou falar mais disso depois, porque teve na festa também, quando teve o eventual beijo entre Jonas e Marciele. Mas eu não acho nada demais, sinceramente, os dois terem ficado. A Milena estava deitada depois na cama, relembrando uma fala que a Solange fez pra ela no primeiro dia de jogo, de confinamento. Ela disse que a Solange foi desagradável por insinuar que ela, Milena, lá fora, nunca teve acesso a esses lugares, tipo uma casa muito chique, muito grande, muito confortável, como a do Big Brother, por exemplo. A gente não viu isso, mas eu 100% acredito nisso, porque a gente sabe as coisas que saem da boca da Solange. A gente já viu que não é boa coisa. Tem muita coisa bem pesada que sai ali, então eu realmente consigo imaginar essa frase em alto e bom som sendo dita pela dona Solange Couto. Aí a Milena falou que a Solange quer se passar como uma pessoa povão, mas ela não é. Às vezes eu tenho muito essa energia dela também. A Ana Paula falou que ela não tem consciência social. E a Samira perguntou ali o que ela fez com a Chayane. Falou que não tem boas maneiras. Isso é verdade, eu lembro dela falando disso. Aí a Ana Paula, de onde ela tira essas informações? Do seu... E realmente, Solange é uma pessoa que fala muito problemáticas, umas coisas pesadas mesmo. Essa última que ela falou, que ela não é filha, eu entendi a analogia que ela quis fazer, mas, cara, os termos que ela usou ali eram muito pesados, sabe? Você falar que você não é filha de um abuso, ela usou uma palavra muito mais escrachada e pesada, mas você falar que você não é filha de um abuso, sabe? Ai, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que me impressiona muito é que a Milena também fala as dela de vez em quando. E aí tem a questão dos dois pesos, duas medidas. E geralmente em outros reality shows sempre usam, e na vida também, eu acho que sempre usam muito isso de, por exemplo, Solange tem 70 anos, ela vai fazer 70 anos esse ano. É uma pessoa de uma outra geração, a gente tem que entender, blá 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 blá. É uma desculpa que se usava muito antes, quando alguma pessoa mais velha falava alguma coisa que a gente ficava um pouco horrorizado, ou não era tão politicamente correto, digamos assim. Nesse caso da Solange é só uma frase pra ficar horrorizado mesmo. Mas é bom ver que talvez não estejam usando essa desculpa, mas eu não me iludo de achar que isso não é, tipo, só estão condenando a fala por uma questão de jogo e não porque a fala é realmente horrorosa. Eu tenho as minhas dúvidas de que se ela tivesse falado isso, estando ainda dentro, fechada com o outro grupo, se as pessoas iam condenar tanto quando elas estão condenando. Aí depois, quando eles foram fazer as compras pra Xepa, rolou que foi a maior briga na tarde de ontem. As pessoas fazendo ali as compras da Xepa e virou um caos por conta da divisão de estalecas, que o quanto cada um deu.
porque Cowboy e Jonas passaram 3 semanas no VIP, Jonas foi líder 3 semanas, e eles deram 500 estalecas, se eu não me engano, sendo que o Jonas tinha, tipo, sei lá, 3 mil, se eu não me engano, ou 2 mil e pouco, alguma coisa assim. Aí o Babu ficou muito revoltado, Solange não gostou, o boneco também, tanto que foi discutir com ele lá fora. E nesse interpério aí dele discutir com ele lá fora, o boneco me fala uma coisa que, nossa senhora, eu falo, sabe, é aquilo de colocar frases na boca das outras pessoas. Porque ele tá ali reclamando que o Jonas não deu tudo, e ele falou, você não deu tudo e tal, porque você não sabe o que é faltar comida na tua mesa. Aí o Jonas fala, pô, você tá vivendo a minha vida, você conhece a minha vida lá fora pra saber o que você tá falando? Tipo, que nunca faltou nada na mesa dele. Aí o boneco fala, você quer comparar a minha realidade, a nossa realidade? Eu falei, mano, ele não tá comparando a realidade, ele tá simplesmente falando que você não conhece da vida dele, pra saber se ele nunca passou fome, sabe? Inclusive ele falou que já aconteceu isso quando ele era criança e tal, com a mãe dele, que ele contou que é uma história complicada e pesada dele de infância lá, dele com a mãe e tal. Lá na apresentação deles, na primeira semana, nos primeiros dias ali. Então, o outro querer colocar a coisa na boca dele, como se tivesse falado, e querendo trazer para essa questão de classe social de novo, sendo que não existiu isso ali, sabe? É uma coisa bem desonesta, mas tem acontecido bastante nessa edição. Aí depois eles ficaram discutindo, o Babu falou, se você vai num restaurante, então, vocês só pagam só pela comida e tal, porque ele diz que ele e a Solange são as pessoas que vão cozinhar, então eles deram menos por conta disso. E uma das coisas que mais deixou eles revoltados é a questão deles não terem conseguido comprar alho. Só que aí tem um ponto. Não é que eles não conseguiram comprar alho. Marciele e a Chayane, que foram as pessoas que fizeram as compras, esqueceram de comprar alho. Mas a reclamação ali também era de que eles podiam ter comprado muito mais coisa caso a galera tivesse dado mais estalecas. Só que é aquela questão, né? É questão de estratégia. Tem gente que guarda... Eu não acho que nenhum outro e nenhum lado, nenhum dos dois lados está errado. Eu entendo a reclamação deles. Porque a questão de comer lá é muito importante também para essa galera que tá em xepa e tal. Mas eu também entendo o lado do Jonas e do Cowboy no sentido de querer poupar a estaleca, porque... Eles até falaram isso, eu acho, que quando foi a Ana Paula que tava zerada, a galera do grupo dela, quando o Babu tava lá ainda, eles cobriram e não reclamaram que ela tava zerada. Na verdade, eles não sabem que o Babu reclamou, mas o Babu reclamou por trás. Igual ele sempre faz. Ele só não falou pra todo mundo ali, ele falou pra algumas pessoas do grupo dele. Mas ele ficou incomodado com essa questão da Ana Paula querer palpitar demais e tá zerada, sabe? Querendo dar muito comentário no que eles vão escolher pra comer na época. Mas eu também entendo o lado do Jonas e do Cowboy, porque, cara, ao mesmo tempo que existe esse lado de, tipo, você tem que comer bem, tem que dar estaleca e tal, que nem eles apontaram isso quando foi a situação do outro lado, o Babu não reclamou na frente deles. E a gente sabe que pode ter mais alguma coisa, tipo, comprar poderes e tal, que igual eles fizeram com as caixas lá, que o Jonas comprou o Cowboy comprou aquele poder, e o Jonas comprou 4 caixas. Então eles também estão salvando as estalecas que eles têm, porque mereceram, porque estavam no VIP, porque Jonas ganhou as provas e tal, enfim. As estalecas que eles conquistaram ali, eles estão guardando para depois. Então eu acho que é quase um dilema moral aí, onde eu acho que não tem certo e errado, sinceramente. Tem duas pessoas lutando pelos pontos, dois grupos lutando pelos pontos de vista deles, digamos assim. Depois o Babu tava ali na varanda falando que ele não quer ficar no programa até a última semana e sair, como aconteceu no Big Brother 20, que ele foi o último eliminado a 2 dias da final. Se for pra sair, que saia logo. Aí eu falei, Babu do céu, você tá assim, ó, quase lendo a mente das pessoas, olhando o futuro. Porque pra você era muito melhor sair agora mesmo do que sair no final, e ainda sair chamuscado. Porque ele tá indo por um caminho assim que a galera tá detestando aqui fora. O Babu disse que vai começar a reagir de forma cômica às situações que acontecem ali dentro da casa, pois ele não quer se tornar rancoroso. Acho que é um pouco tarde, hein? Acho que já virou. Essa gangorra já virou, hein, Babu? Nossa senhora, porque nos últimos dias tá difícil. Aí depois tava ele e a Chayane conversando ali ainda na mesma conversa. Aí a Chay pensou, caramba, já pensou se eu ganho 5 milhões no apartamento? Aí o Babu tava falando que ele tava fazendo um jogo conservador até o top 10. Que depois ele vai meter o louco. A mesma coisa que o Cowboy falou. Aí a Chay olhou pra ele e falou, isso é o teu conservador? Eu ri nessa hora.
Porque a Shai, ela se faz de besta às vezes, mas ela tem umas tiradas muito interessantes, tipo essa, por exemplo. Porque realmente, tipo, o Babu falar que ele tá fazendo um jogo conservador, dizendo que ele já desceu o pau em meio mundo e já brigou com algumas pessoas até bem veementemente ali, tipo, caramba, sabe? Mas enfim, eu gostei desse comentário dela. Depois a Ana Paula tava no quarto falando com a Samira, quarto do líder, que ela acha que eles estão sendo avaliados individualmente, até porque o Tadeu falou isso no último discurso, e não em grupo. Só que aí, mais uma vez, preciso fazer um contraponto, porque tudo que sai da boca dessa moça é muito contraditório. Ela falou várias vezes, eu não sei, eu só vi ela 1 ano no Splash Wall, que ela é jornalista e comenta reality show Big Brother há 10 anos, desde que ela saiu. Não sei aonde, sinceramente. Como eu falei, eu só vi ela no Splash Wall 1 ano. Acho que foi Big Brother da Juliette ou alguma coisa assim. Ou seja, uma pessoa que comenta reality show ou Big Brother há 10 anos sabe que as pessoas não julgam as pessoas individualmente. Eles julgam em grupo aqui fora. O grupo A é o grupo bonzinho, o grupo B é o grupo vilão. E todo mundo que tá no grupo dos vilões é uma merda. Todo mundo que tá no grupo dos bonzinhos é lindo, maravilhoso e tá babando o nosso favorito e merece ir pra final. Que é o que tá acontecendo agora. Até com os resultados lá dentro. Todas as pessoas do outro grupo estão saindo e as pessoas do grupo dela não saiu ninguém ainda. A não ser o Marcelo, que foi num paredão que só tinha 3 do grupo deles e não era tão próximo ainda, igual o Breno não era, por exemplo. Então isso que ela falou não faz nem sentido com o que tá acontecendo lá dentro. Pior ainda uma pessoa que diz que comenta reality show há 10 anos falar um negócio desses. Aí depois ela tava mostrando, a Ana Paula tava mostrando que ela tá bem esperta com o Breno, que é uma coisa que elas realmente deveriam estar. Que ela falou ali que o jogo dele tá condenado, que a não ser que elas, a Samira e a Milena e tal, fossem dar muita chance pra ele, aí ele não ia ter algum tipo de salva-vidas no jogo, digamos assim. Que ele foi pro quarto deles exatamente porque na cabeça dele, eles são o grupo que pode estar interessante lá fora e tal. E cara, o Breno é muito assim. Tipo, ele sempre teve uma afinidade maior com o grupo da Ana Paula, isso é um fato. Assim como a Maxiane e a Marciele tinham uma afinidade maior com o grupo do Cowboy. Então quando eles estavam ali naquela coisa de camuflados, estavam um de cada lado, eles estavam ali no meio teoricamente no meio da casa, mas eles tinham as afinidades deles que eram em grupos diferentes. Ele sempre teve pendendo mais pro lado da Ana Paula, mas ela tá certa em falar que agora ele tá ali, trocou de quarto e tudo mais, porque ele percebeu que eles estão bem na fita. Mas elas estão de olho nele. Vamos ver se vão chutar ele antes de sair o outro grupo inteiro, antes da rivalidade com o Babu. Eu acho que não, porque precisam de números, mas enfim. Mas é interessante ver que elas estão ligadas nisso. Depois a gente vai pra dinâmica do exilado e a pessoa que eu achava que ia sobrar e que eu achei muito engraçado que não sobrou, porque não dá a oportunidade dele ficar se fazendo de vítima, e depois ele falou isso. Falou que caramba, ele tá tão amado pela casa, não imaginava que ele achava que ele ia sobrar e chamaram ele logo. Ele falou, cara, é o boneco. Eu super achei que ele ia acabar sobrando, mas não, quem acabou sobrando foi o Breno. O que faz sentido, porque durante muito tempo ele tentou ser a pessoa que estava no meio da casa, como eu falei agora há pouco. Aí ele vai ter que dormir lá fora, isso hoje, porque ontem, quando a dinâmica começou, ele dormiu ali dentro por conta da produção, tirando a festa lá fora e tal, manutenção externa. Ele vai ter que dormir lá fora, ele comer coisas que a produção manda pra ele, ele só pode entrar se ele for ir no banheiro, ele não pode ficar conversando, só pra fazer as necessidades e tal. E se ele precisar de algum item o pessoal da casa, ele precisa pedir pra alguém ir lá buscar pra ele no quarto. Mas ele só vai ficar exilado até a noite de hoje, porque essa parte que a gente sabe eles não. Ele vai indicar alguém, a pessoa vai mudar, ele sai do exílio e essa pessoa entra. Ele sendo exilado e tendo o poder de indicar, eu acho que ele vai indicar... Provavelmente, a ordem de indicação eu não lembro, mas eu acho que ele vai indicar primeiro que o líder, porque esses extras indicam primeiro que o líder. Eu acho que a ordem é anjo, a indicação do... Tipo, essa dele e depois a do líder. Cara, eu acho que ele vai... Talvez ele converse com a Samira, talvez ele indique, se ela for indicar o Cowboy, ele indique provavelmente o Jordana ou o Jonas, porque eles querem colocar o grupo deles no paredão, se bem que tem muita gente aí esperançosa de que talvez ele indicasse a Ana Paula porque ela quer ir pro paredão com o Cowboy. E ele tava falando ontem que ele queria esse paredão. Só não sei se ele vai ter essa pensata aí,
se ela vai pedir pra ele também, eu acho que não. Enfim, acho que pedir ela não ia pedir. Eu acho que na hora, a não ser que eles conversem alguma coisa antes sobre essa possibilidade, na hora eu acho que ele não vai colocar na Paula, não. Mesmo pensando que ele queria fazer esse paredão, eu acho que ele não vai colocar ela, sinceramente. Aí ele na festa, a Milena tava reclamando que a Solange chamou ela de mal educada. E tipo assim, quem viu a Milena na festa sabe que nisso a Solange não tá errada, porque ô menina chata, ô criatura intragável. A Milena é realmente muito mal educada, então não tem como dizer que a Solange estava errada aqui. Inclusive no show do Dilcinho ali, ela ficou querendo brigar com as pessoas na hora que estavam tirando foto, querendo aparecer o tempo inteiro. Ai, depois não quer que as pessoas chamem de mal educada. Para, né? Aí depois, de novo, quando ele tava ali cantando, conversando com eles e tal, a Milena perguntou pra ele, a Samira tá querendo saber se você é solteiro. E depois a Ana Paula e a Jordana também entraram nessa. Gente, que vergonha alheia desse momento. Ele falou pra elas, pô, eu sou casada há muitos anos. Vocês me sigam no Instagram depois que vocês saírem daqui. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas enfim, né? Aí teve uma, como eu falei, a Milena tava demais na hora que o Dilcinho tava ali perto deles. E quando eles estavam perto do bar ali. E começou uma mini treta com o Jonas na hora que o Jonas foi preparar um drink pro Dilcinho e quis oferecer pra Samira. Aí a Milena falou, a Samira disse que ele é o cara que nega bebida, Samira, fala. Ele nega bebida, tá oferecendo, Samira. Ele sempre nega bebida pra ela e agora tá oferecendo. Ali infernizando, querendo encher o saco, mas não foi uma coisa que não renderam muito, enfim. Mas depois eles comentaram que ela tava ali forçando de novo pra conseguir tentar cavar mais uma briga. Mas caramba, você fazer isso com o cantor ali na frente, meu Deus do céu. Finalmente saiu o beijo da Marciele e do Jonas. Não que muita gente estivesse esperando. Mas eles beijaram ali, depois ela falou que o beijo era muito gostoso, que ela queria mais. E no mesmo momento onde estava acontecendo isso, o grupo da Ana Paula tava falando, Talarica, volta a coordenadora, volta a Maxiane. Porque... E aí falando sobre o que eu disse que eu ia falar antes, que eu ia falar sobre isso agora, eu particularmente não vejo como uma furada de olho, uma talaricagem. Porque o que a Maxiane e o Jonas tinham, eles não tinham nada, tipo... O que eles tinham era uma relação de beijar, eles beijaram 3 vezes em 2 festas, se eu não me engano, eu até nem não lembro se foram só 2 ou 3. Eles não eram um casal dentro da casa durante o dia... Então ela saiu, o cara tá livre. Tipo, aí fica a questão das pessoas, tá, mas ela tá pegando o cara que a melhor amiga dela beijou dentro da casa. Mas eu acho que pra mim, se eu tivesse no lugar da Maxiane, eu não ia me importar, porque eu não tinha nada com o Jonas. Foram 3 beijos em 2 festas, sabe? Aí ficar marcando território, uma coisa que não... Eles mesmos viram lá dentro que não ia dar em nada e não ia rolar, sabe? Enfim, preguiça disso. Aí depois a Ana Paula tava falando pra Jordana, perdeu, não sei, isso eu achei engraçado. Perdeu, não sei o que, ele beijou a outra agora e tal. Aí a Jordana falou pra ela, eu não ia ficar com ele aqui dentro, porque eu ia estar sendo julgada e eu tô muito cabeça no jogo. A Ana Paula falou pra ela, a senhora tá muito correta nisso. E assim, eu não sei se a Jordana não ia ficar com ele. Eu acho que o lance dela talvez seria uma coisa lá Maxiane. Ela ia dar uns beijinhos e é isso aí. Porque eu também vejo ela bastante centrada no jogo e no que tá acontecendo ali dentro. Mas, pô, a carência batendo. Você tem Jonas 22 do teu lado e vai dizer que não vai dar nem uns beijinhos. Tipo, complicado, né? Não sei se eu confio nisso de 100% dela dizendo que não ficaria com ele ali dentro. O Cowboy tava falando uma coisa que eu falei aqui, quando eu comentei sobre o raio da informação privilegiada. Depois que aconteceu a dinâmica e tal, do exilado, ele tava falando pra Jordana que saber da informação privilegiada não vale de porcaria nenhuma. Porque ele finalmente percebeu só agora que pegar os 20 mil é a melhor coisa que tem pra se fazer. Porque a informação privilegiada não dá vantagem nenhuma. Aí o Babu e o Boneco estavam conversando ali, sentados na festa. E o Babu tava questionando o problema de coluna da Ana Paula. Porque ela tava dançando demais. Ela sempre dança bastante em nessas festas de sábado, geralmente. As do líder, não. Mas porque ela fez uma cirurgia na coluna. Ela reclama da coluna o tempo inteiro, antes de entrar no programa e tal. Aí o Babu e o Leandro falaram que ela não tava conseguindo manter o personagem. Cara, eu vou ter que defender a Aninha nessa. Ó, a primeira vez eu acho que eu vou defender a Ana Paula. Porque assim, ela nem dança de um jeito muito... Tipo, ela só fica se balançando pra cá e pra lá, sinceramente, pelo que eu observo.
Então nem é uma coisa que ia mexer muito com a coluna. E outra, quando a gente tá em festa bebendo, bebida é uma coisa que parece que ele... naquele momento vira tipo um analgésico, sabe? Depois tu vai sentir. No outro dia, quando você passar o efeito da bebida e tal, aí você vai sentir, talvez, o que você tá machucado e tal. Mas na hora, quando você tá botando bebida pra dentro, cara, você tá com muito gás e muita energia, até pela adrenalina da festa ali, o clima da festa. Dando só um exemplo aí pra quem tá assistindo, nunca aconteceu isso, ou talvez não consiga entender. Uma vez eu fui pra um acampamento lá, com várias pessoas e tal, tinha uma festa num dia, eu tinha jogado vôlei e eu machuquei o meu joelho nessa partida de vôlei e tal. E eu fiquei mancando a maior parte do dia. No final desse dia tinha uma festa, aí abri, eu bebi vodka e tudo quanto é coisa lá, dancei como se não houvesse amanhã. Eu tava fazendo abertura no chão, sabe? Tipo, eu não, quer dizer que eu não senti o meu joelho naquela hora por conta da bebida. No outro dia, quando eu acordei, a bebida passou, o efeito da bebida passou, aí sim, eu tava mancando de novo, talvez pior ainda do que eu tivesse antes. Mas naquele dia em específico, naquela parte na festa ali, eu não senti, porque a bebida faz a gente não ter isso com dor e tal. Então eu acho que é o que acontece com a Ana Paula, na adrenalina da festa, na vontade de curtir, na bebida entrando o tempo inteiro. Vai acabar não sentindo a coluna, depois ela pode sentir, enfim. Eu acho que aí é mais um ranço deles ali. Aí o Babu tava falando sobre o comportamento da Solange. Olha aí, interessante. É porque ela tá muito mais mal-humorada que o normal. Ele disse que tinha que falar com ela, porque ele vê ela muito mal-humorada mais do que o normal o tempo inteiro, e isso pode acabar prejudicando ela. Aí o boneco falou que tem dias que ele tá bem injuriado e tal, tem dias que ele tá mais triste, tem dias que ele tá mais esperançoso. Como quem diz, a gente tá sempre num carrossel de emoções assim, principalmente lá dentro. E é verdade. Aí o Babu falou, mas a expressão dela, de rosto mesmo, ela tá sempre muito sisuda. E isso é uma coisa que eu vejo na Solange desde o primeiro dia, só que eles estão notando só agora. Que ela tá sempre numa cara de CU das mais brabas, assim. Tem momentos dela que às vezes são leves, mas tem momentos dela que, por exemplo, eu se estivesse lá dentro ia ser uma das pessoas que eu ia ter um pouco de trava de me aproximar, porque ela tá muitas vezes com essa cara de bunda, mas realmente da última semana pra cá eu acho que ela tá mais sisuda, fechada, carrancuda ainda do que ela já teve algumas outras vezes. Bom, por enquanto é isso, não aconteceu muita coisa hoje de manhã, eles estavam mais aí de ressaca da festa, conversinhas pequenas. Agora, quando eu tô gravando o vídeo, deve estar acontecendo a prova do anjo. Não sei quem ganhou ainda, mas eu volto pra comentar provavelmente segunda, depois da formação do paredão. Por enquanto é isso, fui.